Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na primeira meditação, nós consideramos a virtude cardeal da prudência. E queremos aprofundar nessa segunda meditação o tema da consciência, que, aliás, é um tema muito mal entendido por aí. Uma consciência não é um instinto religioso, nem um sentimento subjetivo, eu acho que, nenhuma potência ou faculdade da alma. Não é que a gente tem inteligência, vontade e tem consciência. Consciência não é uma potência nem faculdade. Então, o que vem a ser a consciência? É o próprio exercício da razão prática, diferente da razão especulativa, né, que prova teoremas, que tira conclusões. A razão prática é que decide sobre as coisas práticas, ações da vida. Podemos ser dominados também pela fé, sem dúvida, mas que julga os atos humanos como bons ou como maus, à luz da verdade moral. Então, o Catecismo da Igreja Católica diz: a consciência moral é um juízo da razão, podemos falar da razão prática, pelo qual a pessoa humana reconhece a qualidade moral de um ato concreto. A nossa razão sempre está se examinando antes de fazer a ação, durante a ação e depois. E esse julgamento da nossa razão passa a ser uma luz interior essencial para o discernimento do agir cristão. Então, a consciência nos permite reconhecer o bem que deve ser feito, o mal que deve ser evitado. Agora, ela não inventa a verdade moral, mas descobre a partir da estrutura da nossa natureza, da lei que Deus escreveu nela. Como dizia São Tomás de Aquino, a lei natural é uma participação da lei eterna na criatura racional. O que é a lei eterna? É a lei com que Deus governa todo mundo, né? As leis físicas, químicas, biológicas, etc. Existe uma lei moral, que é a participação da lei eterna na criatura racional, no homem. Mas essa participação, como se dá, né? Então, não estamos sozinhos nem perdidos ao decidir. Foi Deus que deu para nós essa luz da razão prática. Isso é a voz da consciência. A nossa razão prática que discerne, através das inclinações naturais. Quais são essas inclinações naturais? Ao bem, à verdade, à vida em sociedade, a observação da vida humana, que a gente vai tirando conclusões, que eu tenho que respeitar a vida dos outros. Aí vou tirar conclusões que eu não posso agredir ninguém, que eu não posso matar de jeito nenhum, né? Se eu penso que o homem é chamado a formar uma família, e se a luz da fé ainda diz que uma família é uma igreja doméstica, que é uma vocação, que é uma participação do poder criador de Deus, então eu tenho que viver a castidade, né? Então as coisas vêm da razão pensando. Mas por que Deus revelou então os 10 mandamentos? Porque a gente soubesse o mínimo do mínimo, né? Para que a gente
não errasse em coisas feias, vamos dizer assim, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, mas vai muito além a lei de Deus, né? Que surge no nosso coração, ou melhor dito, na nossa inteligência. Então, é a prudência, a virtude da prudência, que guia o juízo da consciência. O homem prudente, diz o catecismo, decide e ordena a sua conduta segundo esse juízo, buscando o bem racional. Como temos escutado essa voz? Será que a nossa consciência está viva, desperta? Ou ela está adormecida, obscurecida por vícios ou por comodismo? Temos julgado as nossas ações com sinceridade e retidão? Ou deixamos levar por conveniências, por paixões? Devemos pedir ao Senhor que nós tenhamos uma consciência reta, lúcida e fiel a Deus. Que o Espírito Santo ilumine a nossa razão, para que saibamos julgar com prudência e decidir o bem que Deus deseja de nós. Então, os princípios morais, se eu queria me deter nisso, brotam da natureza humana. Uma consciência não cria o bem ou o mal. Ela julga, né, com base de princípios objetivos, mas não são normas arbitrárias impostas de fora. Como é que eu pego os mandamentos da igreja, de Deus, e tiro conclusões teóricas? Não é isso, né? É a nossa razão, né, que pensa nas suas inclinações naturais, como já dizia, no bem, na vida, na verdade, na convivência, na educação dos filhos, e descobre uma lei moral escrita no seu coração. Por isso a consciência reta não é fruto do achismo, nem das emoções do momento. Eu não posso dizer, para você isso pode ser certo, para mim não. Em pouquíssimas coisas é assim, que pode variar. Por exemplo, uma pessoa diabética não pode comer açúcar e a outra não tem nenhum problema, pode comer açúcar. Então, né? E quando a pessoa diabética come açúcar, pode estar pecando. Dependendo da diabetes dela, pode estar prejudicando muito a sua saúde, pode estar pecando. Então, há algumas diferenças em coisas muito superficiais. Porque na maioria das coisas é igual para todo mundo. Porque todos nós somos humanos, né? Somos criaturas de Deus. Então, roubar não vale para ninguém. Nessa situação eu posso roubar? Não. Nessa situação eu posso mentir? Não. Nessa situação eu posso pecar contra a castidade? Não. Porque tem verdades que são objetivas, que nunca podem ser eliminadas ou dribladas, né? Então, cuidado quando alguém diz, eu sigo a minha consciência. Seguir a consciência é algo muito bom, a gente sempre tem que seguir a consciência. Mas será que a consciência está bem formada? A gente pode perguntar, mas sua consciência está bem formada? Está baseada na verdade? Porque tem pessoas que têm uma consciência deformada, e muito deformada. Por quê? Porque normalmente o homem não consegue continuar agindo de forma errada com a consciência incomodando. Então, normalmente o que a pessoa faz? Ela deforma a consciência para não incomodar mais. Uma vez eu vi uma entrevista que não deveria ter sido feita na televisão, achei absurdo, que era um assassino, uma pessoa que era contratada para matar pessoas, imagina, coisa mais absurda, né? E a pergunta do repórter foi pior ainda. Você não sente nada quando mata alguém, né? E pior que o homem disse, agora eu não sinto mais nada. Nas primeiras vezes eu até sentia. Nós virou um monstro, né? Esse homem virou um monstro. Contratado para matar. Mas pelo menos ele foi honesto para falar que nas primeiras vezes ele sentia. Porque ele foi deformando a sua consciência. Mas não só para coisas assim absurdas. A gente deforma a consciência em coisas pequenas.
Uma pessoa que mente, vai começar a achar que mentir não é ruim. Né? Uma pessoa que é gulosa começa a achar desculpas para dizer que precisa comer mais. Aí ansiedade, aí começa a inventar desculpas, né? Então, toma cuidado, a gente tem que tomar cuidado para não deformar a nossa consciência. Então, quantos erros se cometem quando se confunde a consciência com sentimentos ou conveniências? Às vezes, o que se chama prudência é por egoísmo. Então, porque eu quero o meu bem e não estou nem aí para o resto. Então, temos que pedir a Deus livrar-nos dessa ilusão do subjetivismo. Para mim, quando a pessoa começa a falar muito, para mim não tem problema. Para mim não tem problema assistir filme com alguma cena picante. Não me atinge. Sei, né? Entende? A pessoa já começa a deformar a consciência. Enquanto uma pessoa muito casta vê uma cena assim, já muda para pegar outro filme, ou muda de programa que está assistindo, né? Porque a consciência acusa muito. Nossa, isso aqui não dá para assistir. Mas às vezes as coisas vão entrando pouquinho a pouquinho, né? Outro tema, a forma das mulheres se vestirem. Não só das mulheres, hoje em dia também dos homens se vestirem, né? Então, se vai acomodando com uma moda sensual, né? Que a pessoa começa a achar normal. Agora estamos no inverno, não tem tanto problema, né? Mas no verão, a pessoa começa a achar normal uma forma de vestir que não é normal. Ah, mas todo mundo se veste assim. Mas não sei, né? Dá uma olhadinha no espelho. Olha como você tá, né? Então, não se trata de regras, de dizer quantos palmos tem que estar um vestido, não sei, acima, abaixo do joelho, né? Mas tem certas coisas que são indecentes. E pronto, né? Às vezes, as pessoas... Uma vez uma menina que frequentava o centro disse, padre, uma colega minha aqui do centro falou que minha roupa não está muito legal. Mas foi meu pai que comprou para mim. Eu falei, teu pai pode te ver como uma criança ainda. Não reparou que você cresceu. Né? E ele não te olha com maldade, mas os outros rapazes vão te olhar. Se uma colega daqui falou que a roupa não está legal, talvez não esteja. Eu estava no confessionário e não estava vendo a roupa dela, né? Mas eu falei, mas veja com outras pessoas, confirma, né? Pode ser que a outra seja escrupulosa, seja exagerada. Mas pode ser que não. Pode ser que a roupa seja indecente mesmo, né? Então, a consciência precisa ser educada. O julgamento moral esclarecido. E isso exige esforço e abertura à verdade. Claro que ajuda a leitura, a meditação da palavra de Deus, o estudo da doutrina católica, porque a gente está fazendo de uma maneira que as paixões não estão envolvidas. E é mais fácil a gente reconhecer, puxa, eu errei. Naquele momento que a paixão estava envolvida, eu fiz uma besteira. Agora eu estou vendo que não é assim, e estou entendendo que não é assim. Mas é mais importante ainda a escuta interior na oração, a atenção às moções do Espírito Santo e crescer em virtudes. A educação da consciência é uma tarefa para toda a vida. A vida inteira a gente vai estar formando a nossa consciência ou deformando a nossa consciência. Se eu sou uma pessoa virtuosa, eu consigo ter um controle maior das minhas paixões, emoções e julgar com mais acerto. Veja, não podemos agir quando estamos em dúvida. Existe uma ignorância que é culposa, não sei como se diz, mas pode ser responsabilizado. Então a gente não pode agir em temas sérios, né, sem saber se está certo ou está errado. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Estou em dúvida em uma matéria de peso, eu vou sair da dúvida. Não sair da dúvida e continuar agindo já é pecado, que é um tema sério.
Então eu tenho a obrigação de me formar. Então, eu não posso dizer, minha consciência não me acusa de nada, ela está adormecida. Então, precisa acordar, né? A tua consciência precisa esclarecer, né? E como a formação da consciência exige coragem para reconhecer os próprios erros e retificar, e pedir ajuda. Então, eu tenho coragem de dizer, eu errei, porque às vezes o orgulho impede a gente falar, errei, fiz besteira. E para fomentar essa consciência mais reta, é importantíssimo o exame de consciência que a gente faz diariamente. Que a gente se pergunta, o que eu fiz bem, o que eu fiz mal, o que eu podia ter feito melhor? E a gente retifica, né? Se propõe a mudar de conduta. Veja, fazer o exame de consciência não é ticar, não sei, fazer uma lista de coisas que eu podia ter feito melhor. Não é isso. Quer dizer, é pedir perdão a Deus de eu ter me comportado mal em algumas coisas e querer mudar de conduta. E tem gente que não faz isso. A gente chega no exame de consciência, perdi o tempo na internet. O que você vai fazer amanhã para não perder o tempo na internet? Porque você não tem esse propósito de emenda. Esse exame de consciência está mal feito. Né? Claro que por fraqueza eu posso cair. Mas eu tirei um propósito concreto, eu sei que está errado. Eu sempre coloco o exemplo que eu gostei muito de uma menina que estava no ano do vestibular e ela, para medicina, lá em Curitiba, quando era capelão lá, e ela disse, padre, eu perco muito tempo na internet. Não dá para o ano de vestibular eu perder tanto tempo. Então eu avisei para as minhas amigas que eu só vou responder para elas à noite antes do jantar. Às 7h30 eu olho lá o WhatsApp, as coisas, e respondo. Então não esperem resposta minha durante o dia. Se for uma coisa muito urgente, me ligam. Né? Ninguém ligava para ela, muitas coisas não são urgentes. Eu falei, mas por que você colocou 7h30? Porque 8h minha mãe me chama para jantar. E eu gosto de ser interrompida, porque senão eu continuo. Ela reconhecia, eu tenho uma fraqueza. Quando eu começo a olhar, eu não consigo parar. Então eu vou fazer 7h30 porque minha mãe 8h me chama. Aí fica mais fácil. Mas ela foi prudente, passou em medicina, hein? Mas foi prudente. Quer dizer, eu me conheço, né? Então, quer dizer, eu não vou ficar dando uma olhada na geladeira, o que tem dentro, porque eu sei que eu vou pegar e vou comer, né? Então nem vou abrir a geladeira. A prudência diz isso, não abrir a geladeira fora de hora. Então, eu tenho que me conhecer. E se alguma coisa não saiu bem hoje, qual é o propósito para sair bem amanhã? Eu não fiz oração. Por que eu não fiz oração? Ah, porque eu não acordei na hora. Então o que você vai fazer para acordar na hora amanhã? Né? Se você não fizer nada, vai continuar igual. Então, esse desejo de melhora. E quando a gente vai colocando esses propósitos, vai melhorando, cada vez a consciência fica mais clara. Né? Do que é certo, do que é errado, do que é preguiça. Né? Então, o exame diário é um grande antídoto para a repetição inconsciente dos mesmos erros. Bem, vamos já encerrando a nossa meditação. Nossa Senhora é modelo de consciência reta, dedicada. Entre todas as criaturas humanas, nenhuma teve uma consciência tão reta, lúcida, obediente como a Virgem Maria, né? Porque, como dizia, guardava todas as coisas no coração, nessa atitude de recolhimento, de reflexão, de discernimento. Revela uma consciência profunda. E Nossa Senhora era muito prudente. A gente repara no Evangelho e presta atenção. Por exemplo,
Quando Nossa Senhora foi visitar sua prima Santa Isabel, quem falou para ela visitar? Ninguém. O anjo falou, é o 6º mês da sua prima, né, Isabel, de idade avançada, que era considerada estéril. Maria conclui, poxa, minha prima, que é idosa, está no 6º mês da gravidez, ela está precisando de ajuda. Eu vou lá. Então ela decide agir. E vai. E vai com rapidez. Porque sabia que tinha que ir logo, né? E na boda de Caná, foi iniciativa totalmente de Nossa Senhora pedir aquele milagre. Porque ela pensou, poxa, esses meus amigos aqui vão ficar muito mal. No dia do casamento, faltar vinho, eles vão ficar mal, os noivos, e pô, tem uma infelicidade bem no dia do casamento, né? Ah, Jesus tem que fazer algo. Eu não posso fazer nada, mas Jesus pode, né? E ela vai lá e diz, eles não têm vinho. Ainda Jesus diz, não chegou a minha hora de fazer milagres. E Nossa Senhora, né, diz, por servente, fazer o que ele vos disser. Né? Aquela forçadinha, né? E consegue o primeiro milagre. Mas ela foi imprudente? Não, né? Porque ela conseguiu fazer o bem que ela queria. E Jesus não conseguiu negar a ela, porque viu que era o bem que ela queria também, né? Então, em vários momentos, Nossa Senhora foi muito prudente, porque só queria fazer a vontade de Deus. Então, que peçamos à Virgem Maria, né? Que nos ajude a ser prudente, a termos uma consciência reta, verdadeira, né? Para que nós sejamos virtuosos, para que sejamos bons filhos de Deus e possamos ter essa felicidade, né, de ter a ordem na nossa cabeça, no nosso coração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.